Olá, professora, tudo bem? Eu vou iniciar aqui a apresentação do trabalho da atividade 2.2, Introdução à Ciência dos Materiais. Os materiais que eu escolhi foram cerâmica e polímero. Os dois artigos são Avaliação das propriedades físicas e térmicas de cerâmicas refratárias produzidas com cinzas da casca de arroz e alumina calcinada. E o segundo artigo é Comportamento térmico de compósitos de poliestireno reciclado reforçado com celulose de bagaço de cana. Vou falar primeiro da cerâmica. Então, a matéria-prima para a produção e criação da cerâmica inclui diversos materiais, desde argilas, caulim, feldspato, sílica e outros minerais. Todos eles são extraídos da natureza em minas ou depósitos e eles passam por processo de beneficiamento para a remoção de impurezas e alcançar as propriedades desejadas. Então, todos eles de extração de recursos naturais. O processo de produção da cerâmica inclui mistura de materiais, moldagem por prensagem, extrusão, secagem, queima em forno a altas temperaturas, esmaltação, pinturas, dentre outros. E a aplicação da cerâmica, ela pode ser através da construção civil, azulejos, tijolos, telhas, componentes do motor, catalisadores, eletrônicos, isoladores, abstratos de circuitos integrados, implantes, próteses, dentre outros. Então, nós temos várias aplicações da cerâmica, pode ser no ramo automotivo, indústria, na parte de biomedicina também. E como que é realizado o descarte da cerâmica? Vai depender muito de como que está o resíduo, a cerâmica. Se ela estiver quebrada ou descartada, se ela estiver quebrada, ela pode ser reciclada em alguns casos. Ela pode ser misturada com concreto, materiais de construção, para que de alguma forma ela possa ser inserida na produção, para ela não ser descartada. Ela também pode ser enviada em aterro sanitário, dependendo da classificação da cerâmica, se ela não tiver nenhuma contaminação, então fica lá no aterro sanitário por muitos anos. Dependendo da cerâmica, se tiver alguma contaminação do resíduo classe 1 ou com algum outro metal pesado, o descarte deve ser em alguma empresa licenciada pelo órgão ambiental pertinente ao estado. Então, é extremamente importante identificar esse resíduo, classificá-lo para que o descarte seja de acordo com a legislação ambiental, para reduzir o impacto no planeta. E falando um pouquinho do artigo que eu peguei no Aprender, aqui eles fizeram a incorporação da cinza da casca de arroz e da alumina calcinada. Eles fizeram uma avaliação desses efeitos dessa incorporação. Foi feito um estudo nas propriedades físicas e térmicas da cerâmica refratária e foi evidenciado que com a inclusão desses materiais na cerâmica, confirmou o potencial como precursor cerâmico no desenvolvimento de refratários silicosos. E através desse estudo, a possibilidade de reduzir a quantidade de argila caulim na fabricação da cerâmica. Foi feito estudo e houve a formação de cristobalita e apresentou fase alumina A, redução da refração linear da queima e aumento respectivo da absorção de água e aumento também da condutividade térmica das formulações cerâmicas que são adequadas para o uso como isolantes. Ou seja, o intuito desse artigo foi a utilização de outros materiais para reduzir o recurso natural da argila no planeta. Então, aqui a viabilidade ambiental
para a redução do impacto foi positivo, através da cinza da casca de arroz. Então, a casca de arroz seria um resíduo sem fim algum, e eles conseguiram incorporar este resíduo na fabricação da cerâmica, através dos refratários silicosos. Então, aí dá é um ponto positivo aí para o planeta, digamos, né? Porque ao invés de ficar retirando muita argila, caulim, substitui por resíduo. Aqui é o segundo tema, que é o polímero que eu escolhi. Aqui, a matéria-prima para a extração e formação aqui do polímero são produzidos a partir de produtos petroquímicos, como o etileno e o propileno. Então, aqui é tudo através dos recursos naturais também, de petróleo, né? Bem como fontes renováveis, como amido de milho ou cana-de-açúcar. Então, o polímero ele pode ser extraído e fabricado a partir dessas fontes, e as matérias-primas são frequentemente extraídas do petróleo, gás natural ou plantas e podem passar por várias etapas de processamento para produzir monômeros adequados para a polimerização. Ou seja, existem várias fontes aí de extração para a fabricação do polímero. E o processo de produção envolve a polimerização dos monômeros para formar cadeias longas de moléculas ou polímeros, polimerização em massa, em solução, suspensão ou emulsão. E após a polimerização, os polímeros, no caso, podem passar por processos adicionais, como extrusão, moldagem, injeção ou sopro para dar forma ao produto final. A aplicação do polímero, existe uma vasta aplicação aí nesse material, desde indústria, incluindo embalagens, automotiva, construção civil, eletrônicos, têxtil, saúde e etc., né? Eles são usados para fabricar uma variedade de produtos como garrafas plásticas, embalagens flexíveis, peças de automóveis, tubos, cabos elétricos, roupas, dispositivos médicos e muito mais. O polímero está em praticamente quase tudo, né, que nós utilizamos no dia a dia. O descarte também, o polímero ele pode ser reciclado, reutilizado na produção de novos produtos, enquanto outros podem ser incinerados para a recuperação de energia ou acabam em aterros sanitários. Então, quase 100% dos polímeros eles são reciclados. Aqui é um pouco do artigo, que é o comportamento térmico de compósitos de poliestireno reciclado reforçados com celulose de bagaço de cana. Algumas informações do artigo pesquisado é que o poliestireno ele é um polímero termoplástico amplamente utilizado na indústria, e o artigo ele identificou e estudou as propriedades térmicas dos compostos de poliestireno reciclado reforçados com fibras de celulose do bagaço da cana-de-açúcar. Ou seja, os resultados eles mostraram que as fibras ricas em lignina residual atuaram como reforço, melhorando a rigidez do material com a adição das fibras, bem como promover um aumento da temperatura de deflexão térmica. Então, foi viável o uso deste resíduo como uma excelente alternativa para o setor de reciclagem. Então, mais uma vez, um outro artigo utiliza as fibras de celulose do bagaço de cana-de-açúcar para inclusão na fabricação deste material. O objetivo dos artigos, eu estou checando que a maioria deles é para reduzir o impacto ambiental, incorporando no processo produtivo alguns resíduos dos recursos que nós temos para reduzir o impacto ambiental. Então, graças à ciência e graças às pesquisas, muitos resíduos podem retornar ao processo produtivo, melhorando fisicamente, quimicamente, algumas propriedades importantes dos materiais, como o poliestireno. É isso, professora. Falei bem rapidamente devido ao tempo. Então, basicamente é isso. E eu coloquei aqui a referência bibliográfica dos dois artigos disponíveis no portal.
Espero que você tenha gostado e uma boa tarde.